Então aqui é uma perguntinha. Quais devem ser os valores mínimos então de MPS e MPT para que o sistema seja contínuo? Vocês conseguem imaginar qual que é o menor valor abaixo do qual o sistema não é contínuo? Qual é a condição para garantir continuidade num sistema? Vou botar aqui na equação, né? PS essa distância aqui, que quando está preenchido os vazios por líquido, a superfície está recoberta pelo líquido e gerou uma distância. Qual é o menor IPS da pasta para que a pasta seja contínua? Alguém chuta um número? Abaixo desse valor, eu nem calculo IPS. Essa equação pressupõe que você preencheu os vazios com líquido, recobriu a superfície e só depois, antes de você ter preenchido, as partículas estavam em contato, não estavam? Qual que é a distância delas quando elas estão em contato? Zero. Então, nessa equação, IPS maior que zero, a pasta é contínua. Nessa equação, MPT maior que zero, o conjunto esqueleto granular é contínuo, né? Então, a condição de continuidade se resume a isso. O IPS é válido para as partículas pequenas. A partir dessa condição aqui, preenchido, recoberta a superfície, o sistema está contínuo. E aqui o sistema está descontínuo. Mesma coisa vale para o graúdo numa escala maior. Então, se você imaginar aqui isso é a condição de mobilidade, nessa condição aqui é o sistema no máximo a coesão dele, né? Não tem mobilidade nenhuma, né? Partículas, apesar de estar preenchido e recoberto, estão tão próximas que elas nem se movimentam, né? Quanto mais você afastar, mais fácil é o movimento entre elas, né? Essa é quase a condição de um concreto seco, por exemplo. Você não quer que ele se movimente, você quer que ele seja um sistema contínuo, porque você vai colocar no lugar vibrando com muita força. Essa já é uma condição que você quer maior mobilidade, um autoadensável, por exemplo. Então, tudo que vocês olharem de trabalhabilidade, vocês podem fazer esse exercício mental. Então, a gente aprende que maximizar IPS e MPT é condição crítica para ter mobilidade, para ter movimento, para ter fluidez. Até agora eu só te mostrei resultados teóricos. Agora são resultados práticos. Essa é a fluidez naquele ensaio de Cone, que vocês vão fazer até no laboratório. Nessa direção, cada linha dessas são concretos com a mesma resistência. A linha azul são concretos com 20 megapascal de resistência à compressão. Linha verde, 30, linha vermelha, 40. Aqui você está aumentando o volume de pasta. Ou seja, tinha aquele esqueleto granular num saco e tinha pasta no outro. Vou pondo mais pasta no meu concreto. Vou aumentando daqui para cá, aumentando o MPT. A pasta é constante para cada sistema. Quanto maior o MPT, maior a fluidez do sistema e essa relação é linear. Isso é resultado experimental, né? Então eu quero fazer depois que você calibrou isso aqui para a natureza dos teus ingredientes, ou seja, eu conheço a dureza da minha rocha, eu conheço a resistência mecânica da minha rocha, eu conheço a área específica, eu conheço tudo, calibrei, você pode controlar a tua operação em cima disso. Eu quero vender um concreto de abatimento 100 com 40 megapascal. Esse é o MPT que ele tem que me dar. Essa estratégia de dosagem baseada em distância de pasta, ela é da década de 40, ela não é nova. Isso aqui ele chamava espessura máxima de pasta no trabalho do Powers, né? O que o modelo dele não tinha, não levava em consideração a contribuição da área específica do agregado. Como são partículas grandes e a área específica é muito pequena, ele dizia que ela era constante e botava lá numa constante. Mas com materiais que começam a ter mineralogia cada vez mais variável, que você está usando qualquer coisa como pedra, e materiais que você está usando reciclados, a área passa a ser importante. Naquela condição de contorno dele, de fato, a área poderia ser tratada como uma constante que ela variava muito pouco. Aqui não, aqui ela varia bastante. Mas eu posso levar ela em consideração. Isso aqui, inclusive, serve de critério para mostrar que essa equação de MPT é válida, né? Se não desse essa correlação linear, tem algum erro na fórmula. Isso é moderno. O mesmo vale, e muito mais agressivo, para a pasta. Então, o que isso aqui está me dizendo? Para uma determinada resistência da pasta, uma determinada relação água-cimento, que controla a resistência, nós vamos ver depois,
Eu estou pondo mais pasta e afastando as pedras. Mas a pasta é a mesma. Nesse sistema, aqui uma outra pasta, aqui uma outra pasta. São 3 pastas diferentes. Né? Fica mais resistente, flui mais à medida que você afasta as pedras. E agora, se eu fixasse as pedras e mexesse na pasta? Né? São as 3 pastas aqui, né? De 40, de 30 e de 20 megapascal. Uma variação muito menor na distância entre os finos causa uma explosão muito maior de fluidez. Eu posso ter a distância que eu quiser entre as pedras. Se a tua pasta tiver um MPS muito pequeno, a pasta é tão travada que as pedras não se movimentam. Se eu tiver uma pasta muito fluida e as pedras estiverem muito próximas, o sistema também não movimenta. Né? Veja que eu não estou falando em teor de pasta, eu estou falando em distância. Se você quer fazer um MPT grande com teor de pasta baixo, volta na equação, minimiza a porosidade dos agregados, minimiza a área, maximiza a concentração de agregados no sistema. E aí você consegue distância com pouca pasta. É o sonho de qualquer operação de concreto. Pasta geralmente é a parte mais cara do sistema, né? E isso é tão relevante, não só do ponto de vista de abatimento, do inside cone, como do ponto de vista dos processos. Então aqui, o que esse gráfico traz, esse próximo? Isso aqui é o esforço para misturar um concreto, medido o torque no misturador. Né? Esse é o reômetro misturador trabalhando, medindo o esforço para misturar. À medida que aumenta a distância de separação dos finos, quem realmente dá coesão para o sistema é a pasta. Porque os finos têm muito maior área, muito mais força de coesão, a área específica é alta, as forças de coesão são altas. Se eu aumento a distância de separação entre os finos, o esforço de mistura cai. Se você está trabalhando numa operação, isso aqui é o consumo de energia elétrica, o tamanho e a potência do misturador que você vai ter que comprar. Né? Se você quiser fazer um concreto com IPS muito pequeno, se prepara para ter músculo para bater. Vocês são agora os formuladores base de engenharia. Estou explicando para vocês o sentido físico das coisas que a gente está fazendo. E agora eu posso pegar essas variáveis de estado fresco, que eu atendi a trabalhabilidade, e jogar no estado endurecido. Qual o impacto no estado endurecido? O primeiro impacto que interessa mais vai ser sempre um balanço de quanto tem de material reativo e quanto o sistema tem de porosidade. Porosidade vão ter de várias ordens de grandeza, os defeitos de moldagem, você moldou mal, ficou um buraco ali no meio da tua moldagem, até se resumir àquela verdadeira porosidade que é a da pasta. Moldei tudo bem, o sistema está contínuo e tal, mas sempre vai ter uma porosidade. Que nós já vimos que uma parte do líquido fixa na hidratação do cimento, 20% da massa de cimento, o restante vai evaporar e vai embora. E vai deixar o seu volume como vazio no sistema. Esse volume como vazio no sistema é porosidade. Olha o que acontece com a resistência à compressão em função do aumento de porosidade. Agregados natural de boa qualidade, ou seja, o agregado é forte. Né? Concretos com menos de 50 megapascal, ou seja, não quebra na pedra. Essa frase aqui está dizendo que vai quebrar é a pasta. Né? A porosidade da pasta é que governa a resistência. Mais água, mais poros, menos resistência. Isso garantindo uma hidratação perfeita. Estou garantindo aqui também a hidratação. Ou seja, obter o mesmo IPS com maior teor de líquido, menor concentração de sólidos, leva a isso. Se você quer fazer um concreto de alta resistência e muito fluido, tem que obter um IPS grande com um teor de água baixo, de forma que a tua porosidade final na pasta antes de endurecer seja pequena. Então, IPS MPT é o modelo mental de pensar a microestrutura do sistema. Também no estado endurecido, desde que você garanta a cura. Porque se tivesse secado antes de ter hidratado, seria uma curva abaixo aqui, né? Vai aumentando a cura, essa curva vai deslocando para níveis de resistência mais altos. Poderia ter uma curva para 28 dias, para 7 dias, para 3 dias, né? Depois que estabilizou a hidratação, ela é a curva do material, né? Então é isso que nós temos, mais poroso, menos resistente. A água, de onde vem a porosidade da pasta? Da água não consumida na hidratação.
ponderada pela retração que nós já vimos, né? A água que entra no hidrato ocupa só 75% do seu volume original, tem que ser feita aquela correçãozinha de volume. Ar aprisionado ou ar incorporado, quando você bate uma mistura, o vórtice do misturador traz ar para dentro. Pode ficar dentro do sistema ou pode sair, aí as bolhas estouram na superfície igual gás num refrigerante, né? Você inclusive pode pôr um aditivo para essa bolha ficar lá dentro. E aí não é ar aprisionado, é ar incorporado, porque você quis ele propositalmente. E defeitos de moldagem. Moldei mal por preguiça, moldei mal porque o material deveria ser fluido e ele não ficou fluido, e eu não tinha um vibrador para adensar, né? Ou seja, a energia que eu utilizei na compactação é menor do que a necessária para o material compactar. Essas são as 3 fontes de porosidade. Essa aqui você controla. Essa aqui você define no teor de água. Bom, essa relação de resistência da pasta contra a porosidade é a base do projeto de resistência mecânica dos concretos, porque sempre assumo que eu vou usar agregados mais resistentes que minha pasta. Que a adesão pasta-agregado vai ser boa. Ou seja, meu elo frágil no sistema é a pasta. Se eu conheço a resistência da pasta, eu posso estimar a resistência do concreto. É a lógica por trás disso. Essa lógica falha onde? Se eu não tenho continuidade no sistema, ou seja, a pasta não preenche os poros dos agregados. Se meu agregado é mais fraco do que minha pasta. Se o sistema não curou direito. Então, num concreto, que a gente chama de concreto plástico, que é esse concreto coeso, que garante a continuidade, quando a resistência do agregado é maior que a da pasta, é a pasta que comanda. Então, isso é a essência da tecnologia, essa é a lei mais importante para o sucesso da tecnologia, que é que, por simplificação, te permite prever a resistência, conhecendo então a relação de água e cimento do teu sistema, ou seja, quanto de líquido eu coloquei para obter a trabalhabilidade, frente ao teor de finos reativos que eu utilizei no cimento. A resistência é uma função, então, desse balanço aqui. Então, essa equação aqui, ó, porosidade da pasta, quando você faz o concreto e rompe vários, tira esses 2 parâmetros de ajuste, qualquer concreto que você fizer com esses materiais, se você conhece essa relação água-cimento, você prevê a resistência que vai ter. Então você se torna preditivo. É aqui que está o coração das estratégias de dosagem na prática. Porque no laboratório a gente quer quantificar o grau de hidratação, a gente faz tudo na ponta da vírgula. Mas às vezes na operação de milhões e milhões de metros cúbicos por dia, você não tem caracterização de todo mundo. Só o cimento é o produto de fato industrializado. Então eu vou procurar uma variável que eu sei que está sob controle, que é a relação água e a reatividade do cimento. Eu crio normas para isso. Então eu projeto minha resistência conhecendo isso. Então a resistência à compressão de um concreto a determinada idade é o que a gente chama de FCJ. Aqui eu alerto vocês a prestar atenção nessas letrinhas. FCJ, FCM, FCK. Cada uma tem um sentido diferente. Tá? É aqui o FC e a letrinha que define o que a gente quer e a gente vai ver isso lá na frente. Esse K1 e K2 são constantes empíricas, que dependem da natureza do material. Você vai moldar o concreto, vai moldar 3 ou 4 diferentes, vai romper e vai tirar uma curva de correlação. Essa curva de correlação do concreto, que é uma curva equivalente, resistência à compressão do concreto. Aí aqui vai ter a tua relação água-cimento, vai ter essa cara aqui parecida. Tirou essas constantes empíricas, levantou uma função. É óbvio que a resistência depende da idade. Então você pode ter a resistência à compressão a 7 dias, 28 dias, 30 dias, 90 dias, 1 ano, você pode fazer o que você quiser aqui. Então eu posso ter FC1 um dia, FC3, FC28. É isso que você tem que aprender a especificar. Mas essa é a relação, que é chamada lei de Abrams, que é a mais importante. O que tem aqui? É um balanço da porosidade, que é definida pelo teor de água que você usa na pasta, e a capacidade ligante do sistema, que é definido por quantos por cento do teu sistema é elemento reativo. Menos poros, mais reação, mais forte vai ser o cara. Então, o modelo mental dentro do AC é esse.
ela só vale para sistemas contínuos. Então, se você pegar um concreto assim e colocar essa lei, não vale. Porque aqui você está vendo que falta a pasta entre os agregados. É um sistema descontínuo. Tranquilo? Bom, então eu já entendi como é que eu brinco com trabalhabilidade. Preciso aumentar minhas distâncias. Já entendi como é que eu brinco com resistência. Vai estar atrelado na minha relação água-cimento. Quanto menos água, mais cimento, é mais resistente ao sistema, mas é uma coisa relativa. Então, se eu quero fazer o concreto, de novo, né, voltando sempre, eu consigo um IPS alto com baixa água, esse teor de água é pequeno. Ou seja, eu vou conseguir a mesma resistência com menos cimento. Toda a estratégia moderna de ecoeficiência, de uso de fillers, que nós vimos lá na aula de estado fresco, está aqui. Se eu consigo fazer o cara muito mais fluido com menos água, por AC ele seria muito mais forte. Agora eu posso reduzir o C então e trocar por alguém não reativo. Então, apesar da simplicidade de ser uma equação empírica, o coração está aqui, é um balanço de porosidade e reatividade que você tem no AC. Agora eu tenho que pensar em durabilidade. E durabilidade é muito, muito complexo para a gente ficar só na teoria, porque depende do entorno. Quando você produz um material, é aquilo, né? Eu coloco esse material aonde? Dentro de casa, na sala, ambiente seco. Quem são os meus agentes agressivos? Quando eu penso em durabilidade, eu estou pensando do meu componente moldado em concreto no ambiente onde ele vai ser utilizado. Então, durabilidade não é uma constante, depende do ambiente. Então, para eu poder fazer planejamento de durabilidade, eu tenho que primeiro conhecer meu ambiente. Existem infinitos ambientes, mas a engenharia é a arte de simplificar, né? Criar grandes classes de coisas. Vou criar classes de ambiente, para falar qual é mais, qual é menos agressivo, frente ao que eu sei que ataca o concreto. Eu sei que o concreto não gosta de ácido, eu sei que o concreto não gosta de cloretos, eu sei que o concreto não gosta de sulfatos, porque o cimento é reativo com esse cara. Então eu vou criar minha classe de agressividade frente aos agentes que eu sei que poderiam prejudicar o meu material, né? Então eu tenho 4 classes de agressividade. Uma classe ambiental que eu considero fraca agressividade, e essa vai estar presente aonde? Em ambientes rurais e submersos, quase não vai nunca afetar o concreto. Mas por que rural submerso? No ambiente rural, geralmente você não tem sulfatos, não tem cloretos, né? Você não tem poluição, não tem chuva ácida. Você tem água potável, porque vai estar ali, né, alimentando as plantas, né? Você vai ter, no máximo, contaminação de esterco, etc. Mas não tem os teus agentes agressivos. A menos que você está fazendo no ambiente rural, que há 1000 anos era uma mina de sal lá, né? Há 1 milhão de anos atrás, mas é uma exceção. O ambiente rural médio, interior, quando eu falo ambiente rural é interior, né? De onde eu venho, o cara chama de ambiente rural, apesar de ser uma cidade industrial, né? Mas a cidade industrial tem um problema, tem muita chaminé, posso ter elementos químicos, chuva ácida, então é o 20 quilômetros para dentro, já é ambiente rural. É o mais tranquilo. Eu com certeza, o mesmo concreto vai ter maior durabilidade lá do que se ele estiver aqui na zona 4, que é o pior de todos. Ambiente industrial pesado, que você não sabe o que está saindo na chaminé, não sabe o que está saindo de resíduo no esgoto, pode estar sendo, se o cara não tratar bem, está mandando ácido para a linha, etc. Tal. Ou respingos da maré, a zona de arrebentação. Porque na região entre o oceano e a atmosfera, você além dos elementos químicos agressivos que tem lá na água do mar, né, que são os cloretos, os sais, sulfatos, etc., você tem oxigênio da atmosfera. Então a gente vai ver aqui na aula de durabilidade que isso daí é o que mais corrói um sistema, que corrói tanto o concreto como o aço que está dentro, né, a armadura, né? Então eu vou criando as classes de durabilidade, agressividade. Ambiente rural e submerso é uma classe fraca. Uma classe moderada é uma cidade, que tem a poluição do carro, tem o lixo orgânico, tem um monte de coisa.
O ambiente de agressividade forte é uma região marinha, é construir em Santos, é uma classe desse tipo. No litoral, né? Ou região industrial, mas não tão pesada, e muito forte aqui, A e C. Quem é A? Microclima, classe de atividade mais branda, tal. Quem é B? Classe de tá aqui, ó, umidade relativa do ar menor ou igual a 65%. Quem é C? Quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento, indústria de celulose e papel. Então, isso foi feito olhando o que essa indústria gera de resíduo ou emite de poluentes que pode atacar o concreto. Criei essa classe. Ou seja, se eu estou projetando para trabalhabilidade, para resistência e para durabilidade, eu vou ter que atender requisitos de durabilidade que eu sei que nesse ambiente ele não vai sofrer dano num determinado período que eu estou projetando sua vida útil. Isso vai mudar as especificações do concreto. Então, no final, quando você tem em mente a classe de agressividade, por simplificação, mas funciona muito bem, não é um modelo mais preciso, a gente vai estar sempre dizendo quanto de resistência mecânica esse cara tem que ter. Já sei que resistência vai estar me dizendo mais ou menos porosidade do sistema. Quanto de água-cimento esse cara vai ter que ter, porosidade versus reatividade. E qual é o mínimo teor de cimento que eu vou ter que ter, porque eu preciso garantir muita ligação por muito tempo se ele está num ambiente difícil. Essas três exigências, que é resistência mecânica, a classe de resistência, relação ao água-cimento e consumo, vai me dar, do ponto de vista de durabilidade, um balanço no meu material entre a permeabilidade e sua resistência. Se eu quero uma grande durabilidade, eu não quero que os agentes agressivos entrem no material. Eu quero uma permeabilidade baixa. Opa, permeabilidade baixa, eu sei que a água evapora, deixa os caminhos, eu vou ter que fazer esse cara com menos água. Mas se ele tem que ser fluido com menos água, eu tenho que obter aquele IPS com baixa água. Então é sempre um jogo, né, de sequência, né, aquela boneca russa, uma dentro da outra. Decisões cabem todas no mesmo lugar. E quanto mais resistente o cara, mais resistente ele é ao dano, né? A fluência, a propagação de fissuras, coisas do tipo. Então, esses requisitos de resistência, relação ao aquecimento e consumo mínimo estão me dizendo qual a permeabilidade e qual a resistência que esse cara tem. E aí eu posso agora especificar. Você vai me dar aquela resistência e aquela trabalhabilidade, mas se você tiver num ambiente de agressividade do tipo 1, que é aquela tabela anterior, isso aqui é norma, né? Essa norma aqui é 12655, aquela era 6118, 2014, são normas que vocês têm acesso, né, no portal da USP, né? Essa é a norma de projeto de estruturas de concreto, a 6118. A 12655 é a norma de concreto, como preparar, controlar, receber e aceitar o concreto. É o que você vai fazer para atender aquela classe. Então, se é um concreto armado, CA, ou um concreto protendido, que é um CP, eu sei que na classe 1 a relação água-cimento pode ser menor ou igual a 0,65. Ou seja, para cada quilo de cimento, 650 gramas de água, até isso eu aceito. Eu defini o máximo de água que eu consigo colocar aqui, né? Só que esse cara tem que ser um pouco menor se eu for protendido. Isso tem a ver com o desempenho do sistema, armado e protendido. Só que eu não posso fazer, se ele for armado, uma resistência menor que 20 megapascal, tem que ser maior que 20 megapascal. Se for protendido, tem que ser maior que 25. Então aqui eu já te disse, nessa classe de agressividade, eu preciso essa água-cimento atender, não pode ser maior que isso, e a resistência não pode ser menor que essa. Se eu vou aumentando a classe de agressividade, vai acontecendo o quê? Vai reduzindo a relação água-cimento que você aceita. E vai aumentando a exigência de resistência que você demanda. Ou seja, quanto mais agressivo o ambiente, menor a C e maior a resistência que eu espero. Né? E mais, eu te digo que, além de obter esse AC e essa resistência, para essa classe você não pode fazer um concreto com menos de 260 kg de cimento por metro cúbico de concreto.
seja, cada 1.000 litros de concreto eu exijo que tenha no mínimo 260 quilos de cimento. Por quê? Porque é uma garantia de durabilidade. Quanto mais pontos de ligação, para ele vir a falhar, mais pontos de ligação precisarão ser degradados ou rompidos. Quanto maior o teor de cimento, mais água fixa na hidratação, maior a chance da porosidade ser baixa. Então, nessas 3 exigências que você é obrigado, por norma, a atender, você tem que garantir uma relação água-cimento, uma resistência e um consumo. Então, numa classe de agressividade alta, olha o consumo de cimento, chega a ser 100 quilos por metro cúbico maior do que num ambiente tranquilo. Isso impacta na ecoeficiência. Quero fazer um concreto para essa classe que atenda a isso. Se eu fizer um pilar tão grande quanto esse, vou usar muito material, meu impacto ambiental é muito grande. Então vou projetar também para diminuir as seções e os volumes dos meus pilares para que o impacto total seja positivo. Por trás disso, então, tem essa equaçãozinha aqui, ó, permeabilidade e resistência mecânica.